Vamos falar um pouquinho mais detalhado como a gente vai reduzir, né, as frações diferentes a um mesmo denominador. Isso é muito importante, principalmente na hora que você for trabalhar com somas e subtrações de frações. Para se reduzir duas ou mais frações ao mesmo denominador comum, temos que torná-las homogêneas. Lembra? Homogêneas, quando duas frações têm denominadores iguais, elas são chamadas de homogêneas. Caso contrário, são ditas heterogêneas. Por exemplo, frações heterogêneas, 5 sobre 3, 1 quarto e 1 meio. Enquanto 6 sobre 12, 8 sobre 12 e 9 sobre 12 são frações homogêneas. O problema é obter frações homogêneas equivalentes às frações heterogêneas dadas. Como que a gente vai fazer? A receita é o seguinte: a primeira coisa é você determinar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. A gente já fez isso agora há pouco aí nos nossos exemplos, né? Mas, por exemplo, vamos pegar as frações 1 meio, 1 meio, 2 terços, 3 quartos e 4 quintos, que são frações com denominadores 2, 3, 4 e 6. Aqui então seria 6, desculpa. Tem um erro de digitação aqui, aqui é 6. A gente sabe que o MMC desses 4 números é 12. Isso é feito de uma forma bem simples, né? Vamos fazer de novo aí só para fixar as ideias, tá bom? Como calcular esse MMC? Então, coloco aqui 2, 3, 4 e 6. Vamos dividir agora por fatores primos. O primeiro primo 2. Então, temos 1, 3, 2, 3. Vamos colocar o 2 de novo. 1, 3, 1, 3. Agora o 3. 1, 1, 1 e 1. Então, o que nós encontramos aqui dessa multiplicação é o nosso mínimo múltiplo comum, que é 12. Então, agora vamos encontrar as frações equivalentes a cada uma dessas que tem denominador igual a 12. Para isso, a gente vai dividir o MMC pelo denominador e multiplicar o numerador. Tá? Então, perceba, 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1, 6. Então, encontramos aqui a primeira, 6 sobre 12. Agora, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 sobre 12 avos. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 9 sobre 12 avos. 12 dividido por 6, 2. Então, aqui, ó, essa fração é 5 sextos. Tá? Por que ela é 5 sextos? Porque se eu colocar aqui 4 sextos, ela é equivalente a 2 terços. Tá? Então, eu vou ter a mesma fração aqui. Então, essa daqui é 5 sextos. Tudo bem? Agora faz sentido. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, 10 sobre 12. Então, agora nós temos todas essas 4 frações reduzidas ao mesmo denominador. Bom, com isso posto, a gente vai começar a somar e subtrair frações. Como que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro caso, com denominadores iguais, tá? Ou seja, temos frações homogêneas. Se as frações são homogêneas, somam-se ou subtraem os numeradores, conservando o mesmo denominador no resultado. Então, aqui é bem simples, ó. 3 sobre 7 mais 2 sobre 7, você conserva o denominador e soma os numeradores, então é 5 sobre 7. Sem segredo. O problema é quando você tem frações heterogêneas, né? Então, nesse caso, nós vamos reduzir as frações ao menor denominador comum, né? E proceder como no primeiro caso. O que nós precisamos? Nós precisamos encontrar as frações equivalentes de 2 terços e 1 quarto que têm o mesmo denominador. Para descobrir esse denominador, você vai fazer 3 e 4, 2. 3 e 2. 2 de novo, desce o 3, 1. E agora 3, 1 e 1. Ou seja, calculamos aqui o MMC. 2, 4 com 3 dá 12. Então, o meu denominador é 12. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar quais são as frações equivalentes a 2 terços e 1 quarto com o denominador 12. Então, 12. 12. Divide 12 por 3, dá 4. 4 vezes 2, 8. Divide 12 por 4, dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, são 8 sobre 12 e 3 sobre 12. Tá? O que acontece? Então, para somar 2 terços mais 1 quarto é o equivalente a você somar 8 sobre 12 mais 3 sobre 12. E a gente sabe que a gente conserva o denominador e soma os numeradores, porque a gente recai no caso anterior. Tá? 8 mais 3 dá 11, então teremos 11 sobre 12 avos.
Terceiro caso, como a gente vai somar um número inteiro com uma fração? Toma-se o número inteiro e escreve-se o mesmo sob a forma racional. Por exemplo, 2 é igual a 2 dividido por 1. Então agora a gente tem soma ou subtração de frações heterogêneas, procedendo então como no caso anterior, como no segundo caso, e por consequência você vai recair no primeiro. Eu gosto de pensar o seguinte, eu gosto de pensar de uma forma mais objetiva. Bom, o que o método está te falando? 2 mais 1 quarto é 2 sobre 1 mais 1 quarto. Então, você sabe que aqui nesse caso, tranquilamente, o mínimo múltiplo comum entre os dois é 4. Então, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1, 1, somou, 8 mais 1, 9 sobre 4. Mas eu gosto de pensar assim, 2 mais 1 quarto é igual a... Bom, para eu colocar 4 aqui embaixo, eu vou multiplicar 4 aqui em cima. Então vai ficar 8 sobre 4 mais 1 quarto. Vamos tirar esse 4 daqui. Tudo bem? Aí agora ficou simples. Conservo o denominador, soma os numeradores. 9 sobre 4. Tá? Uma observação importante é o seguinte. Esse número expresso por 2 mais 1 quarto, ou seja, inteiro mais fração, é chamado de número misto. E costuma ser representado por 2 inteiros e 1 quarto. 2 e 1 quarto, ou seja, 2 inteiros e 1 quarto. Tá? Então, essa soma 2 mais 1 quarto pode ser representada assim, 2 inteiros e 1 quarto. Assim, pelo processo descrito acima, a gente pode transformar um número misto em uma fração imprópria. Tá bom? Bom, agora a gente quer saber como extrair inteiros de uma fração imprópria. Para se extrair os inteiros de uma fração imprópria, divide-se o numerador pelo denominador da mesma. O quociente indicará a parte inteira do número misto e o resto será o numerador da parte fracionária, que conserva o denominador primitivo. Então, por exemplo, 9 quartos. Como que eu descubro qual é o número misto, nesse caso? Porque a gente sabe que o numerador é maior do que o denominador. Então, logo, a gente tem uma fração imprópria. Então, aqui existe uma parte inteira associada a uma parte fracionária. Tá bom? Aqui, uma forma simples de você fazer é o seguinte. Inteiro é 4 sobre 4, no denominador 4. O inteiro é 4 quartos. Tá? Então, você pode quebrar essa fração como 4 mais 4 mais 1, tudo sobre o denominador 4. Isso aqui é 9. Então, você tem 4 quartos, que é um inteiro, mais 4 quartos, que é outro inteiro, mais 1 quarto. Ou seja, você tem 1 mais 1, que é 2, mais 1 quarto. 2 mais 1 quarto, a gente sabe que pode ser escrito como 2 e 1 quarto, Forma mista. O que o processo te fala é o seguinte, divide 9 por 4 usando o algoritmo simplesinho de Euclides, o algoritmo da divisão. 9 dividido por 4, 2, então, ou seja, você coloca aqui o 2, 2 vezes 4, 8, 9 menos 8 dá, resto 1. Então, aqui o que você tem? 9 é igual a 4 vezes 2 mais 1. Tudo bem? Agora, se você dividir tudo por 4, se você escrever na notação de fração, isso aqui fica 9 sobre 4, igual a 2 mais 1 quarto. É isso que ele está te falando. Tá? Você divide o resto por 4, e aí você tem essa forma mista de você escrever 2, 2 e 1 quarto. Tudo bem? E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou dessa nossa aula, eu peço então que você apoie o nosso projeto. Como? Curtindo essa aula, para o YouTube saber que esse conteúdo é importante. Compartilha com seus colegas, para que mais pessoas possam assistir e que a gente possa ajudar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a crescer. Se essa aula te ajudou muito e você quiser nos apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como livros e cursos que eu julgue importantes. Tudo bem? Então era isso, até a próxima, abraços.